O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o líder do Podemos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Pedro Bueno, ele que também é membro da Comissão de Administração Pública da Casa. Bom dia, vereador, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Vereador, a gente não tem como fugir do assunto chuva, né? Principal tema que está sendo discutido nos últimos dias. E hoje, em especial, medo para a população, principalmente a população de Belo Horizonte. Como que o senhor tem acompanhado esses temporais e as ações da prefeitura aqui na cidade? Olha, eu tenho acompanhado isso desde o início do meu mandato. Fui eleito, exerço um primeiro mandato e tão logo nós tomamos posse, já no início, né, dos trabalhos desse primeiro mandato, nós já tivemos uma chuva importante na cidade de Belo Horizonte que deu origem à criação de uma comissão especial para trabalhar justamente sobre os impactos das chuvas, enchentes e alagamentos em Belo Horizonte. Infelizmente, essa comissão foi esvaziada. Nós temos uma casa legislativa que é composta por quase 90% de base de governo, de apoiadores do prefeito Alexandre Calil. Então é quase inglória, né, qualquer tentativa de debate ou de resolução de problemas quando existe um enfrentamento de questões que acabam mostrando, de alguma forma, a omissão por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. E o que o senhor aponta que a prefeitura poderia, por exemplo, ter feito de diferente para evitar os transtornos que nós temos tido? O prefeito argumenta que as chuvas estão muito acima daquilo que se podia esperar e que qualquer que fosse a obra realizada na cidade, a cidade não daria conta de lidar com as chuvas. Olha, eu discordo disso. Eu acredito que outras cidades, né, mundo afora, que se prepararam, né, no aspecto de planejamento urbano, dariam conta do volume das águas. Até porque o enunciado da chuva dos 1000 anos não fez tantos estragos em Belo Horizonte. O estrago foi as chuvas, né, o volume de chuvas que continuaram pós aquela chuva intensa, a chamada chuva dos 1000 anos. O que nós não temos é capacidade, né? Nós, infelizmente, ao longo dos últimos 30 anos, né, as gestões que ocuparam o governo não se preocuparam com o planejamento urbano estratégico e violentaram, né, o leito dos nossos rios. Concretaram, cimentaram e está aí a resposta. Agora, o que nós não podemos deixar de dizer é que esse atual governo é composto por secretários e secretárias que participaram da administração pública nos últimos 20 anos, pelo menos. Nós temos pelo menos 3 secretários do mais alto escalão da prefeitura que lidam diretamente com os impactos da chuva, que sabiam, ou pelo menos participaram, têm uma experiência notável no comando, na administração de Belo Horizonte nos últimos 20 anos, portanto sabiam do problema das chuvas, do grande impacto das chuvas, e nós já tivemos chuvas antes da chamada chuva dos 1000 anos que mataram pessoas em Belo Horizonte. Essas pessoas não conseguiram, por omissão ou por incompetência, não conseguiram uma resposta. Não apresentaram sequer um projeto para a cidade. Passaram-se 2 anos da administração atual. Olha só, pessoas que ocuparam Quem são essas a administração pessoas, nos governos passados. E passado 2 anos do governo Alexandre Calil, não havia sequer um projeto para contenção de alagamentos na cidade. Teve que acontecer uma tragédia na Avenida Vilarinho, onde uma mãe simbolizou essa tragédia porque morreu abraçada com a sua filha. Pessoas foram tragadas, sugadas por bueiros abertos, por galerias diante daquele alagamento. E só aí anunciaram uma obra faraônica, cheio de erros, equívocos, e o prefeito teve que ir a público, dizer que errou, assumir que errou. E quando ele erra, ele está errando com dinheiro público, e cada erro representa milhões de reais para reparar o erro cometido pelo prefeito. Então, um prefeito que, ao meu ver, ele erra por incompetência ou por omissão. Nós não podemos dizer que a equipe dele não tem pessoas que desconhecem os problemas de alagamento da cidade. Eu posso citar aqui a própria Maria Caldas,
que é a secretária de Planejamento, que trabalhou em gestões passadas na Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive como secretária de Planejamento dessa cidade, em outros governos. Eu posso citar o senhor Josué Valadão, que trabalhou no último governo do prefeito Márcio Lacerda. E hoje é o secretário de Obras da Prefeitura. Então ele também sabia desse impacto violento da chuva, o que poderia representar isso para a cidade. Foram 2 governos, o do Márcio Lacerda e do prefeito Alexandre Calil, que não investiu nada mais do que 20% do valor do orçamento destinado ao combate à violência das águas, das enchentes, dos alagamentos. Eu posso dizer também que nós temos lá um secretário hoje que ocupa a Superintendência de Limpeza Urbana, que também está há mais de 20 anos na prefeitura. Entra e sai governo, o coronel Bicalho está lá, ocupando postos de primeiro escalão na prefeitura de Belo Horizonte. E quando nós viemos aqui nesse programa dizer que o prefeito Alexandre Calil, a administração Alexandre Calil é mais do mesmo, é exatamente isso. Não houve uma ruptura política nessa cidade. Um prefeito que há pouco tempo diz que reconhece, né, a sua responsabilidade. Um prefeito que primeiro disse, né, que era culpado pela morte daquelas pessoas já em final de 2017 para 2018. E se nós tivéssemos, né, um culpado, ele deveria ser preso ou responder por homicídio culposo, pelo menos. Agora nós tivemos uma outra tragédia, pelo menos 13 pessoas morreram. E nós vemos um prefeito novamente, né, agora já tentando compartilhar a responsabilidade, atribuindo aos empresários que eram contra ou a favor o plano diretor, atribuindo a falta de educação, né, da camada mais pobre da nossa cidade, falando que o lixo que é lançado nos rios que provocou essa inundação. E quando não é verdade, o que provocou a inundação foi um planejamento equivocado. Repito, um planejamento que supera essa gestão há mais de 30 anos, que canalizaram, concretaram os nossos rios, não respeitaram o leito dos rios, o curso da água, e aí está a resposta da natureza, que somada à incompetência da gestão pública, isso acaba trazendo, né, para a sociedade essa grande tragédia. Hoje, vereador, nós temos especialistas que apontam justamente isso que o senhor está falando, um modelo de planejamento urbano que desconsiderou os rios, concretou tudo, canalizou e tirou muitos rios, inclusive, da cena urbana da cidade. E nós temos discutido constantemente esse assunto aqui. Hoje voltamos a discutir e eu fiz até uma crítica de que não vejo ninguém falando em obras estruturais nesse sentido para poder resolver o problema. O ouvinte nosso aqui, o Alisson, que é de Divinópolis e sempre participa, disse aqui, até discordando do meu posicionamento, que qualquer pessoa que falar em resolver definitivamente os problemas das chuvas está fazendo aí uma demagogia política, porque isso é impossível. Qual a avaliação do senhor? O senhor acha que é possível resolver realmente a partir desse conceito errado que temos aí da urbanização e dos rios? Mas ainda assim é possível se ter uma solução definitiva para Belo Horizonte? Olha, toda solução de qualquer problema começa por uma iniciativa planejada. O senhor tem visto isso? Por parte das autoridades mineiras? E aí, eu não estou perguntando especificamente do prefeito Alexandre Calil, não, mas das autoridades como um todo. Olha, nós temos um cenário de caos no governo do estado. Nós temos um presidente da República que sobrevoou Minas Gerais e destinou algo, né, equivalente a não mais do que 300 milhões de reais, o que não resolve o nosso problema. Destinou 800 e quase 900 milhões de reais para a região sudeste, num todo. Nós temos mais de 200 cidades, quase 200 cidades mineiras atingidas por uma chuva fora do comum, né, que arruinou muitas cidades mineiras. Agora, nós temos também uma capital que recebeu o aporte de mais de R$1 bilhão de recursos, né, aprovados, empréstimo de bancos internacionais aprovados pela Câmara Municipal. E nós estamos aqui, como eu estive de outras vezes, né, para monitorar
como será gasto esse recurso. Me lembro que em 2017 para 2018, o prefeito Alexandre Calil decretou a situação de emergência e o ministro das Cidades entregou nas mãos do prefeito Alexandre Calil, entregou nos cofres, colocou nos cofres da prefeitura 300 milhões de reais. E esse recurso foi usado em uma obra faraônica que deu errado e agora está sendo feito um novo projeto para dar uma resposta política na Avenida Vilarinho, deixando todos os outros pontos de alagamento à mercê do que está acontecendo agora. E naquela época nós já fizemos várias indicações para que esses recursos que estavam por vir fossem destinados ao sistema macro pluvial de Belo Horizonte, para todos os leitos de rio. Belo Horizonte é um grande fundo de vale, todas os nossos principais corredores viários são avenidas sanitárias. E a gente precisa tratar da drenagem conforme foi idealizado no projeto Drenubes. Nós não podemos mais violentar o leito dos rios. Belo Horizonte não teve uma política de ocupação, uma política de reassentamento, de planejamento urbano, uma política social de habitação para tirar as pessoas das encostas. Não foi feito absolutamente nada para tirar as pessoas das encostas. Agora, o que o prefeito fez, e o líder de governo, inclusive ontem, disse abertamente, depois da nossa crítica, que o prefeito de Belo Horizonte fez a parte dele, porque, segundo ele noticiou, ele avisou com alertas da Defesa Civil para a população. Ora, é isso que nós temos por parte da prefeitura? Será que é isso, a única coisa que a população pode esperar desse prefeito de Belo Horizonte? Não executou nenhuma obra, não apresentou nenhum projeto, não há tempo de executar nenhuma obra. Nós teremos, portanto, um governo que não fez absolutamente nada em termos de execução de obra. O único projeto que foi feito, que não foi apresentado devidamente para a Casa Fiscalizadora, que é a Câmara Municipal, nós fizemos várias audiências onde eles não mandaram nenhum representante da prefeitura, não explicaram o projeto. Eu estive em uma audiência que foi, na verdade, uma audiência chapa branca, né, que as perguntas eram pré-elaboradas, e só havia, né, espaço para quem concordava com o governo, onde o senhor Henrique de Castilho foi lá para ofender ambientalistas que são referências em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nós tivemos lá pessoas, né, do gabarito do pai do projeto Manuelzão. E eles não foram ouvidos. Líderes, né, que representam as bacias, né, os comitês de bacias, como do Córrego do Onça, como de outras regiões, que estavam preocupados com aquelas obras, com aqueles 2 canhões que estavam sendo construídos, canhões de água, né, vamos assim dizer, construídos da Avenida Vilarinho para jogar todo esse volume, essa carga de água para a região do Ribeirão de Onça, extremamente preocupados e não tiveram voz e vez em uma audiência pública. Vereador, o prefeito Alexandre Calil falou sobre o carnaval, inclusive quando foi perguntado na coletiva na semana passada, ele ficou um pouco nervoso, noticiamos isso aqui na Rádio Super, porque ele falou que não pode chover, que a população quer que acabe com o carnaval, usou inclusive o exemplo do aeroporto ali no Carlos Prates, que não pode cair um avião, que as pessoas querem que feche o aeroporto. O senhor tem uma atuação mais forte ali naquela área. O senhor concorda que o carnaval deve continuar? Olha, primeiro que eu acho horrível as comparações que o prefeito Alexandre Calil faz quando ele fala, quando ele relativiza algumas questões da cidade, quando ele tripudia da dor, do sofrimento de algumas pessoas e de algumas regiões, né? Tratar a tragédia do aeroporto Carlos Prates, né? do aeroporto Carlos Prates e dos aviões que caíram naquela região dessa forma, para mim é um desrespeito. Agora, o carnaval é uma outra questão totalmente diferente da tragédia do aeroporto Carlos Prates. Nós temos uma festa popular que faz parte da cultura do povo brasileiro, né? E uma festa que traz divisas para Belo Horizonte, é uma festa que, segundo o próprio prefeito Alexandre Calil, traz lucro para a prefeitura de Belo Horizonte, movimenta os nossos hotéis, a rede hoteleira, né? Movimenta o comércio. Então, nós não podemos proibir que as pessoas, né, tragam investimentos para Belo Horizonte, que elas possam vir para um dos melhores carnavais do Brasil e que gastem bastante dinheiro em Belo Horizonte. E quem sabe esse recurso que a prefeitura diz que recebe, né, esse lucro advindo do carnaval, possa ser
colocado à disposição das vítimas, né, dessa enchente em Belo Horizonte. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, vereador? Perfeito. Para começar, Alexandre Calil. Incompetente ou omisso? Chuva em Belo Horizonte. Uma tragédia anunciada ao longo dos 30 anos e ninguém teve a capacidade de resolver. Pedro Bueno nas eleições deste ano. Pedro Bueno, alguém que está escolhendo o caminho da verdade, representando a população, mesmo não sendo candidato a prefeito na cidade de Belo Horizonte. Corrupção e tráfico de influência. Uma prática que tem que ser banida da vida pública e, graças a Deus, as esferas de fiscalização, de coerção estão agindo e separando essas pessoas da vida política. Wellington Magalhães. Cassado pela Câmara Municipal, que sirva de exemplo, e nesse contexto nós contribuímos votando pela cassação nas 2 vezes que ele foi processado pela casa. Romeu Zema. Um governador que, diante de um caos, tenta superar a crise com medidas de austeridade, mas também tenta disponibilizar agora para a população, né, a exemplo da questão da isenção da conta de água e luz, o que deveria ser feito imediatamente pelo prefeito Alexandre Calil em relação à isenção do IPTU para as pessoas atingidas pelas chuvas em Belo Horizonte, ou pelo menos pelos alagamentos. Vereador de Belo Horizonte, Pedro Bueno, vereador pelo Podemos, membro da Comissão de Administração Pública da Casa, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo, vereador. Muito obrigado, Rodrigo, Thalita e todos aqui da Rádio Super, pelo espaço. Nós vamos continuar trabalhando para que este mais de R$1 bilhão possa servir para obras de contenção de alagamentos e não para uma resposta ou um atendimento da base de governo. Isso é a nossa maior preocupação, que esse recurso e o planejamento urbano de Belo Horizonte possa ser executado respeitando inclusive o plano diretor. Só para que a gente possa finalizar, Rodrigo, nós tivemos um desrespeito que saltou os olhos esses dias, né? O prefeito fala muito do plano diretor, mas ele cimentou ele asfaltou uma área de diretriz especial no Santa Teresa, né, que traz 2 impactos. Primeiro, a região, né, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, então ele impacta fazendo isso, e impacta também tornando o solo impermeável, né? E isso traz mais problemas em relação à chuva. Obrigado mais uma vez, vereador.